Alô pessoal, mais uma semana estamos com você no podcast da SIC. Obrigado aos nossos parceiros, Grupo H2O, também o Cicobi Credialc com a gente, obrigado ao Cicobi Credialc conosco. Aliás, hoje nosso convidado é do Cicobi Credialc, o Paulo Renato Camilo. Também com a gente, SGBR, Unimed, também nossa parceira aqui do nosso programa. Obrigado à Unimed conosco. Guarda Marcas e Patentes também está com a gente, hein? Guarda Marcas e Patentes, D&B Cred, Compre Tudo Supermercados, a rede Compre Tudo, também rede de postos Tio Nico e ainda o empresário Luciano Grunitsky, um dos fundadores do grupo Balk, palestrante na área de e-commerce, comércio online. Bom, estamos começando nosso programa dessa semana. Paulo Renato Camilo, presidente do Cicobi Credialc, obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo. Obrigado aí por ter essa oportunidade de poder falar um pouco aí do Cicobi Credialc. Recentemente nós tivemos a assembleia do Cicobi Credialc. Como é que está sendo esse ano de 2025 para o Cicobi Credialc? Desafiador como os demais, um pouco mais? Como é que o senhor analisa o andamento deste ano? Bom, o andamento deste ano começou principalmente com a responsabilidade, você acabou de falar, né, Paulo, de prestar contas e fazer as nossas assembleias, tanto a digital quanto a homologatória com os delegados. Então, a gente teve sucesso nas duas, né? A digital, a gente sabe que é uma assembleia mais para a informação, para prestar informação para o nosso cooperado, que ele pode assistir pelo YouTube a qualquer momento, se não conseguir ao vivo. E a homologatória com os delegados, onde realmente o dia é de decisão, tomadas das decisões. E nós tivemos a felicidade de levar um ótimo resultado do ano passado para este ano. Então, transmitindo todas essas informações para os nossos cooperados e delegados. Claro que a pergunta é como está sendo esse ano. A gente está, até agora, até final de março, Paulo, a gente está superando o resultado projetado. Claro que no nosso planejamento a gente já tem uma experiência de, pelo menos os últimos 2 anos, onde a gente não atingiu o resultado projetado. 2021 e 22, sim. 22 foi o melhor resultado do Cicobi Credialc, mas os outros 2 anos a gente sofreu um pouquinho, até pela economia, volta de uma inflação maior, a própria taxa Selic, né, ela não está tão favorável para fazer investimentos altos, e a população tem um pouco de dificuldade, sim, de cumprir com seus compromissos. Então, no planejamento de 25, a gente foi um pouquinho mais conservador, claro, reavaliando todos os possíveis acontecimentos do ano, né? Considerando essas taxas de juros altas e podendo ainda ser aumentado, a gente está conseguindo atingir um resultado muito bom, recuperando algumas coisas que nós perdemos no passado, né? Então a gente tem esse compromisso de poder recuperar aquela pessoa que deu problema de pagamento, que atrasou, que a gente negociou, a gente conseguiu recuperar bastante coisa. Então está sendo um ano muito bom dentro daquilo que a gente programou. Nós poderíamos ter sido mais ousados? Sim, pelo potencial que a cooperativa tem, pelo número de cooperados, pelos ativos, porém nós temos que olhar o mercado. É o mercado que regula todo esse comportamento da parte financeira, comercial, enfim. Então a gente foi bem conservador e até agora a gente está conseguindo, graças à nossa equipe aí, conseguir atingir um resultado. Paulo, a gente sabe que muitos que estão nos acompanhando, que conhecem o Cicobi Credialc, mas talvez muitos não saibam da grandeza que é o Cicobi Credialc e o que representa o cooperativismo de crédito para a região, para o estado e para o país. Para que o nosso internauta tenha uma ideia, são quantas unidades atualmente do Cicobi Credialc, quantos associados, quantos colaboradores? Eu acho que isso dá uma dimensão do tamanho dessa cooperativa. Então, começando pelo ranqueamento nacional, né? Nós temos mais de 700 cooperativas de crédito no Brasil. Certo. E nós estamos em 58º, tá? Dentro do Cicobi... De 700, posição 58. Isso. E dentro do Cicobi, nós somos a 19ª, tá? Das mais de 300 cooperativas de crédito. E dentro do estado,
nós estamos em quarto lugar, que são mais 38 cooperativas. Uhum. Em termos de número de agências, nós temos 32 agências. Uma delas é digital, né? Certo. As outras 31 são presenciais. Uhum. São 5 agências em Concórdia, né? 12 no Rio Grande do Sul e uma no Paraná e mais 19 aqui em Santa Catarina. Temos hoje 78.500 cooperados, 495 colaboradores. Ativos são 3,3 bilhões de reais, então são os ativos aqui que medem o tamanho de cada cooperativa de crédito ou instituição financeira, né? Então a gente está bem posicionado no mercado. Em termos de expansão, a gente, já aproveitando, né, Paulo? Claro. Uhum. A gente teria no radar mais 2 agências para esse ano e não temos obrigação, claro, de abrir, e a gente quer esperar um pouquinho mais como se comporta ainda o resultado até metade do ano, porque essas 2 agências elas estariam no radar para depois da metade do ano. Seriam em que estado? Santa Catarina, Rio Grande ou Paraná? Seriam as 2 no Rio Grande do Sul. Uhum. Nós temos a primeira opção, que é a Estação, que é próximo de Getúlio Vargas, está próximo de uma agência que a gente já tem e está na nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. E Marcelino Ramos também, que seria a segunda agência que nós iríamos abrir, que já temos um começo de um trabalho lá via Alto Bela Vista, né, que é a nossa agência de Alto Bela Vista. Então seriam essas 2. Claro que aquilo, como eu falei, a gente precisa caminhar com os pés no chão. Nós temos bastante agências novas que nós abrimos no Rio Grande do Sul e aquela uma no Paraná e Curitiba, né? Que elas precisam ainda melhorar seus resultados. Porque normalmente, né, Paulo e ouvintes, quando a gente abre uma agência nova, a gente já tem um investimento, a gente já tem um custo mensal, administrativo e operacional, que a gente precisa virar essa chave. Então, tudo depende das pessoas que estão lá, né? Quem a gente contrata para ser o gestor daquela agência, quem a gente contrata para ser os demais funcionários. Então, é muito variável e a gente sempre diz, toda a cidade é boa, depende de quem a gente coloca lá para trabalhar. E a gente tem uma dificuldade, principalmente de desenvolver essas lideranças, porque a gente não tem suficiente no nosso corpo hoje. Né? Claro. Então, a gente precisa contratar gente. E esse mercado é tão dinâmico, tão competitivo, que tem muita concorrência. E nós, Cicobi Credial, que praticamente temos uma escola de formação de profissionais. E o mercado, muitas vezes, olha para esses bons profissionais, principalmente na área comercial, de vendas, de agências, e contratam as pessoas. Então, o currículo credial, que Cicobi Credial, que ele é muito rico, muito bom, credencia as pessoas a buscar coisas melhores no mercado. Claro que a gente sempre contrata as pessoas para ter eles, fazer carreira, a gente desenvolve, a gente investe, porque o investimento começa desde a seleção das pessoas. Né? Então, essa oportunidade, essa condição que a gente dá de pagar bem o funcionário, de treinar ele para atender bem o nosso cooperado, porque o mercado é bem competitivo e bem difícil da gente manter. Então, essas pessoas todas dentro do nosso quadro funcional. Então, é normal do mercado, né? Tem a rotatividade normal e a gente sempre procura fazer com que as pessoas fiquem conosco, dando oportunidade de crescimento, desenvolvendo, treinando as pessoas, ajudando na educação, no estudo, faculdade, pós-graduação, toda essa condição a gente dá. E tudo isso faz parte do crescimento da cooperativa, da expansão, e formação de líderes, resultados, né? E formação de líderes, claro. A gente vê no Rio Grande do Sul uma expansão bastante significativa, né? Tanto é verdade que são 12 unidades, se eu ouvi bem, né? São 12 unidades, uma delas em Santa Maria. 2. São 2 já em Santa Maria. Santa Maria. Olha, e como é que está sendo essa experiência? Porque é uma praça um pouco mais distante, né? Evidentemente, talvez com uma cultura um pouco diferente. Como é que está sendo essa experiência com os gaúchos? Olha, é gritante a diferença cultural, né? A forma das pessoas trabalharem, tanto o funcionário quanto os cooperados. Então, muitas vezes a gente aprende errando. É normal isso na vida, né?
No início nos dá um entusiasmo, assim, a praça é muito grande. Eu não estou falando só de Santa Maria, Erechim, Tapejara, outras regiões que a gente abriu. Então, o impacto, normalmente inicial, ele é ótimo, porque daí a gente capta cooperados, empresta dinheiro, as pessoas vêm fazer negócio conosco e depois começam a aparecer os problemas. Então, a gente estranhou um pouco a cultura que a gente já tem aqui, um pouco também por nós ter um nome consolidado, Sicoob Credial, que é aqui na região do Concórdia, né, e Alto Uruguai Catarinense. Quando você entra lá, você ainda é desconhecido. Perfeito. Então, você tem que se fazer conhecer, você tem que conquistar a confiança das pessoas, né, e tem que dar resultado ao mesmo tempo. E a gente enfrenta muita dificuldade, como eu falei antes, nas pessoas. Teve agências que nós começamos com 6, 7 funcionários, hoje não tem nenhum em 3 anos. Então, há muita rotatividade, muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de se adaptarem à cultura da nossa cooperativa, que é um pouquinho diferente da deles. Então, tem que olhar os dois lados. Nós temos que nos adaptar a eles, aquela cultura de lá, e eles também adaptar a cultura da nossa cooperativa, que é o jeito de nós trabalhar. E lá tem algumas diferenças, assim. Mas são praças boas, tem um potencial enorme. A gente está tendo, já agora, que você perguntou antes, está melhorando os resultados dessas 12 agências, até porque temos essas mais duas no radar, ou para esse ano, ou logo no início do ano que vem. Então, a gente enfrentou um pouco de dificuldade, mas principalmente com pessoas, em relação a profissionais, em relação também a os cooperados. E aí tem uma agência em Curitiba, na capital paranaense, que imagino que também seja um desafio. Então, Curitiba já deu resultados positivos há alguns meses, né? Nós vai fazer 2 anos agora em julho, mas tem crescido em números. Lá a gente está conseguindo manter a equipe. O gerente saiu por uma oportunidade melhor lá fora, não foi demitido, ele estava fazendo um bom trabalho, como eu falei antes. Muitas vezes esse passe, o passe no sentido de valorizar, né? Estava fazendo um bom trabalho, desperta no mercado o interesse dos concorrentes, ele vai lá e tira nós. Mas o resultado está sendo bom. Nós temos foram 2 meninas daqui que já tinham o nosso jeito, nossa cultura de trabalhar, conheciam o nosso sistema, foram lá para dar todo esse suporte, então isso funciona bem. E as outras pessoas que a gente contratou lá, fora o gerente, mais uma menina que voltou para cá, a gente está mantendo a equipe. Então, talvez o maior desafio é a equipe. Os negócios acontecem, aparecem. O Sicoob hoje, a nível Brasil, ele é muito conhecido, né, Paulo? Você é do marketing, você é da comunicação, você percebe o quanto o Sicoob, a nível Brasil, investe em marketing. É o Campeonato Brasileiro, já no 4º ano, sendo patrocinado pelo Sicoob. É dupla Jorge Mateus, é o Zico fazendo propaganda, tem outras pessoas, né? Então, o Sicoob está mostrando as suas qualidades e a gente precisa chamar mais gente para dentro, porque o cooperativismo de crédito hoje, ele cresce 2 vezes mais que banco, mas os bancos digitais crescem 4 vezes mais que bancos. Até porque a gente sabe que tem um banco digital aí hoje, que eu não quero falar o nome, mas que está com quase 50% da população brasileira tendo conta com eles. Então, a pergunta é, o que despertou a população de abrir conta nessas agências digitais, nesses bancos digitais? Algo de bom tem. Por isso que a gente também entrou, já há mais de 4 anos, com uma agência digital, para justamente competir com esses bancos digitais, e a gente está tendo êxito. Nós temos lá em torno de 10 funcionários, quase 7 mil cooperados sendo atendidos de forma digital. Isso em todo o Brasil, porque o próprio sistema e o Banco Central ele abriu essa livre admissão no Brasil inteiro, desde que a pessoa abra conta e movimente digitalmente. Então, é uma oportunidade também. O mercado está aí para isso. E a gente tem que atender todos os públicos, né, Paulo? É o digital, que é aquelas pessoas normalmente mais novas, mais digitais. É aquele empresário que normalmente ele não gosta de ir na agência, ele prefere ser atendido lá na empresa. E é aquele cooperado tradicional, produtor rural,
aquele pessoal que gosta de ir lá na agência, falar com o seu atendente presencialmente. Então, a gente está adaptado para atender todos os públicos. As coisas vão se renovando e o público digital cada vez é maior. É verdade. Mas a gente está preparado para o mercado, a gente está conseguindo resultados, competindo em todos esses ângulos aí. Paulo, o senhor esteve na Alemanha recentemente, a gente sabe da força que tem o cooperativismo de crédito na Alemanha. O que os alemães podem nos trazer de novidades, podem nos trazer de legado para o cooperativismo brasileiro e catarinense? Olha só, Paulo, é o primeiro canal que eu estou aqui falando sobre a nossa viagem que a gente fez. Nós fizemos com uma turma de 28 pessoas, todos de cooperativas de créditos do Sicoob de Santa Catarina, e junto comigo da Credial, que foi o diretor Giovanir. Certo. Já teve 2 turmas que foram no ano de 2023. Eles já trouxeram algumas informações, então a gente já conhecia um pouco do sistema cooperativo de crédito alemão, mas a gente quis ver em loco, né, de fato, como é o cooperativo de crédito alemão. E não só isso, né, Paulo? À medida que você vai para um país desses, que hoje é, atualmente, a 3ª maior economia do mundo, a Alemanha passou o Japão, só está atrás dos Estados Unidos e China, então é uma potência mundial. E não é só o cooperativismo lá que está avançado, é a cultura, é a economia, é a infraestrutura, é a logística, sabe... É um país assim totalmente diferente para quem conhece, para quem foi lá. E o cooperativismo de crédito, falando disso, já está lá constituído há mais de 170 anos. Algumas diferenças daqui, sim, lá só tem um sistema de cooperativo de crédito, que é um banco cooperativo, que ele não permite que novos sistemas sejam criados. Aqui a gente tem 6, 7 sistemas. Certo, perfeito. A gente sabe, não precisa inventar roda. É Sicredi, é Sicobi, é Cressol, é Unicred, é Uniprime, Credcis, Credit Seara, só em Concórdia, vindo agora relacionado, só em Concórdia tem 13 cooperativas de crédito trabalhando. Tá? Mas voltando à Alemanha, então, como a economia lá é muito consolidada, muito forte, o euro é muito mais valoroso do que o real, a população ela já está melhor remunerada, ela está melhor economicamente, né? Então, é uma mudança gritante, tá? De consumo, de cultura, de educação, da parte financeira. Então, hoje a gente sofre um pouco aqui, eu falei sobre inadimplência, lá eles nem falam inadimplência. Né? Lá é praticamente as taxas zero. de juros são muito baixas, 3%, 4% ao ano, né? Que os bancos praticam. O cooperativo de crédito lá, eles estão com 24% do mercado. 24% do mercado financeiro. O Brasil é quanto? O Brasil não chega a 10%. Estamos com menos de 2 Tem muito dígitos. campo ainda, né? Temos muito campo. Nós temos aí em torno de 10% da população brasileira está cooperada a uma cooperativa de crédito. Então, olha o oceano de oportunidades que a gente tem. Por isso que o Sicoob faz esse marketing muito forte, e nós também queremos crescer. E o próprio Banco Central vê, o nosso Banco Central brasileiro, vê nas cooperativas de crédito que fazem um trabalho diferente, se não dizer melhor que banco, por causa da parte social. Então, o que a gente buscou lá da Alemanha são muitos exemplos importantes, por exemplo, de ter um sistema só, de reduzir, ela está tendo muita fusão, intercooperação de singulares, mesmo sendo um país que tem 86 milhões de habitantes, então tem aí 35% da população brasileira, eles têm mais quantidade de cooperativas de crédito, não, mais ou menos, eles têm 672 cooperativas de crédito, então praticamente é o mesmo número que nós temos no Brasil, mas já teve o triplo de quantidade. E ao longo dos anos vai se diminuindo essa quantidade de cooperativas, porque enxuga custos, elas se tornam cada vez mais competitivas, mais fortes no mercado. Então, isso é uma realidade que está acontecendo no Brasil, vai acontecer mais, na dor ou no amor, né? Lá acontece muito no amor, porque normalmente a cooperativa não quebra lá, muito menos aqui, né? Aqui ninguém vai deixar uma cooperativa quebrar e dar problema social, problema econômico. Uma incorpora a outra para não causar esses problemas.
Então, acho que a grande segurança hoje de uma cooperativa de crédito, principalmente quem está no Sicoob, é isso. Pode dar problema em alguma cooperativa? Muito difícil. Tem algumas que crescem menos que as outras, mas dificilmente vai causar um prejuízo para a população. Então, por isso que eu digo, quem nos ouve, pode confiar. O cooperativismo de crédito é sólido aqui no Brasil. Nós, dos 7 ramos que tem no cooperativismo, nós somos o que é mais fiscalizado por um órgão poderoso que é o Banco Central. Então, a gente tem que andar na linha. Ou você se comporta como a legislação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, ou você está fora, né? Então, a gente, historicamente, falando disso também, de resultado, nós completamos 40 anos no ano passado, você acompanhou aquele momento. Nos 40 anos, nós sempre tivemos o resultado positivo. Isso é uma coisa importante. A gente sabe que tem cooperativas no mercado que fecharam ano passado com resultado negativo. E não precisamos ir longe, tá? Mas eu não quero falar nome aqui. Então, isso é uma coisa que dá segurança. É a gestão da nossa cooperativa, é os 40 anos que estamos aqui, nós somos a cooperativa mais antiga aqui da região de Concórdia. As outras vieram depois, mas nós estamos num mercado muito bom, inseridos numa região onde tem grandes empresas agroindústrias, grandes outras empresas, nós temos um agro forte, nós temos serviço forte, nós temos um município pujante aqui em Concórdia, né, região também onde a gente está inserido. Então, o cooperativismo só tem a crescer. Basta as pessoas que estão à frente dessas cooperativas desenvolvam o trabalho realmente que traga vantagens para o nosso cooperado. Uma coisa que a gente, só para concluir, falando sobre a Alemanha, que nós aqui no Brasil fizemos um cooperativismo melhor que a Alemanha. Porque a gente faz um trabalho social, a gente devolve muito recurso para o nosso cooperado e muitos recursos para as entidades. Talvez lá isso não é tão latente porque a própria sociedade já está bem financeiramente melhor que nós. Então, a necessidade de ajudar as entidades não é tão grande como aqui. E só para você ter uma ideia, para poder encerrar, ano passado nós devolvemos tanto para o sócio quanto para a comunidade, em fundo social, em patrocínios e até o SOS o Rio Grande do Sul, nós ajudamos com mais de R$500 mil para o Rio Grande do Sul, recuperando casas, comprando eletrodoméstico para muita gente de vários municípios. Nós praticamente devolvemos 50% do resultado feito ano passado para a sociedade. Então, isso é fazer cooperativismo de crédito. Eu falei para a turma nossa que viajou para a Alemanha que hoje, no Brasil, nós fizemos melhor cooperativismo de crédito que da Alemanha. Paulo, obrigado pela presença com a gente aqui, uma excelente semana e na próxima oportunidade estaremos juntos novamente aqui para falar sobre o Sicoob Credialc. Obrigado pela entrevista. Com certeza, é um prazer estar aqui divulgando as ações nossas do Sicoob Credialc e também parceiros da SIC aí há muitos anos. Muito bem, esse foi o Paulo Renato Camilo, presidente do Sicoob Credialc, com a gente no podcast dessa semana.